Oi pessoal, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos e hoje falando sobre desenvolvimento pessoal com a Bruna Araújo. Bruna, como a gente estava falando, é muito importante a gente ter conhecimento e como fazer, né, com as crenças, né? Aquilo que você estava falando, muitas vezes a gente é limitado porque a gente fica numa zona de conforto estreita, né? Que é tudo isso que eu estou aprendendo agora com você, e é verdade, na verdade a gente acaba, muitas vezes hoje em dia, principalmente, né? Talvez até pelo mundo hoje mais inseguro, né? Quando as pessoas acabam se aproximando do filho, não deixam o filho fazer isso, aquilo e tal, e eles ficam sendo criados dentro de uma caixinha, né? De um mundinho que às vezes não é o mundo verdadeiro que está aí fora. Aí ele sai para aí fora e ele tem as dificuldades, como você falou, que as frustrações, grandes frustrações, porque ele não foi preparado para isso, né? E aí, então, isso é muito devido às crenças. Isso, às vezes, prejudica até a pessoa a ganhar dinheiro, por exemplo. Com certeza. Como é que funciona isso? Bom, as crenças, elas são formadas, são as verdades que a gente carrega, que eu falei que a gente carrega na mochilinha, né? Então, até os 7, 8 anos mais ou menos, nós interpretamos, com a lente de uma criança dessa idade, as situações da nossa vida. Então, nós vimos os nossos pais, os nossos cuidadores, alguma cena e interpretamos com uma pouca experiência de vida que nós tínhamos e aquilo vai fazendo significados que a gente leva para a vida adulta. Então, por exemplo, e as crenças são clássicas, né? Muitas delas são clássicas, não são todas, mas muitas delas são. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, né? Todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida. Dinheiro não traz felicidade, isso é uma crença, né? Muito cultural, né, da nossa região, porque nós fomos, né, colonizados, nós tivemos uma história por trás, né, de religião envolvida, para que nós não gostássemos do dinheiro, e aí o dinheiro não traz felicidade, porque você ser ganancioso não é bom. Então, para pensar, se você pensa assim, que dinheiro não traz felicidade, o seu cérebro tem essa informação, só que você sai todos os dias para trabalhar atrás do dinheiro, certo? Então fica incoerente essas duas verdades, porque eu ajo diariamente por causa do dinheiro, mas o dinheiro não me traz felicidade. O que acontece? O nosso cérebro ele vai gerar alguma ação que a gente chama de auto-boicote, ele vai boicotar para que você não fique com o dinheiro, porque o dinheiro não te traz felicidade. Então vamos esclarecer uma coisa, dinheiro tem uma energia neutra, tá certo? Neutra, ela não é nem positiva e nem negativa. Dinheiro, ele tem a energia de quem o possui. Então, na minha mão, dinheiro traz felicidade sim, porque eu quero ter saúde para os meus filhos, então eu posso pagar bons médicos, eu posso viajar e ir para a praia porque eu adoro ir para a praia com os meus filhos e com meu marido, então traz felicidade para mim. Pode ser que na mão de outras pessoas não traga felicidade, mas essa verdade que a gente vai carregando, ela traz informações para o nosso cérebro e a gente vai fazer de alguma forma algum gastos extras, por exemplo, coisas no nosso dia a dia que o dinheiro não vai ficar na nossa mão, né? Então, dinheiro, por exemplo, tem uma outra clássica do dinheiro que diz que quem tem dinheiro não vai para o céu, né? Muita gente pera lá, então o cérebro fala assim, mas eu quero um lugar bom depois daqui. Então ele vai fazer com que você não fique com esse dinheiro. É muito comum essas situações. Então a pessoa trabalha muito, faz tudo direitinho e nunca tem dinheiro na mão. É o nosso, exatamente, nosso inconsciente agindo. Mas é verdade, né? Isso é muito... acontece mesmo e na verdade o que acontece? Essa frase é uma frase incompleta, né? Dinheiro não traz felicidade. A felicidade que traz felicidade é um monte de coisa, né? E dinheiro pode ser uma delas, né? E aí quando você fala que dinheiro fica incompleto, né? Mas é uma coisa que, para a mente, como a gente sabe, ela não é, vamos dizer, ela capta aquilo, ela não desenvolve essa... ela não, vamos dizer, não vai refletir sobre isso. Não vai refletir, é isso mesmo, não vai refletir sobre essa frase, ela aceita aquela frase. Isso, vira uma verdade. Vira uma verdade como ela, pura e crua, do jeito que ela entrou. E isso vai gerar
realmente lá no inconsciente. Muita gente fala assim, eu sei, mas lá dentro, muitas vezes, só tem gente que, infelizmente, né, tem que ter até um tratamento psicológico, ter um psiquiatra ou uma psicóloga, fazer muito tempo terapia para poder limpar, né, tirar essas crenças limitadoras. Isso. A neurociência fala muito sobre isso. Parece que é tão simples isso que isso não funciona, não é tão dessa forma que eu coloco. Eu estou realmente simplificando para que todo mundo possa entender, mas a neurociência mostra qual é o caminho desse pensamento e ele fica lá realmente instalado. Então ele vai fazer com que você faça ações diárias para que você não fique com esse dinheiro, porque ele está te protegendo, então ele te protege, né? Então a ciência prova o quanto essas crenças determinam as nossas ações diariamente. Verdade. E falando sobre isso, então a gente sabe também que ao mesmo tempo tem crenças tem os gatilhos, né? No sentido de que tem algo que faz com que você desenvolva com aquilo que de repente seja uma palavra ou uma emoção, né? Que de repente te leva a um novo horizonte, né? E como é que funciona isso? Você tem também essa... Existem várias formas de nós gatilharmos, né, emoções e ações positivas. Então, a programação neurolinguística ela é muito rica nesse sentido, existem várias práticas e que não são limitadas, existem sempre, nós estamos sempre criando formas novas de gatilhar emoções positivas, mas uma que eu gosto muito é a comemoração. As pessoas não estão acostumadas a comemorar, então a cada ação que você fizer, finalizar uma atividade, mesmo que seja lavei minha louça, sabe, você precisa realmente ativar essa emoção gostosa e toda vez que você fizer finalizar alguma coisa, conquistar algo. Então eu fui viajar, eu conheci um lugar gostoso, eu conheci uma nova pessoa, fiz uma nova amizade, terminei um livro, ou terminei as minhas 10 páginas que eu determinei por dia, que seja, finalizei meu trabalho no dia de hoje, fiz meu filho dormir, enfim, qualquer coisa que você finalize, você precisa comemorar. E aí quando você não estiver bem, quando você não estiver legal, o que você faz? Você faz a mesma posição, isso chama essa ancoragem, né? Essa é uma técnica de ancoragem que a gente chama. Então, as memórias celulares vão nos lembrar, então nosso corpo, junto na atividade mental, nosso corpo está em conjunto com o aprendizado e está em conjunto com nosso alinhamento emocional. Então, se você fizer, vamos supor, sempre a mesma posição, como os jogadores de futebol, por exemplo, quantos gols o Neymar já não fez na vida? E todos ele comemora. Todos os jogadores, todos os atletas, você que é atleta, você sabe disso. Tem que ter uma comemoração, porque isso você alinha mente, corpo e espírito. Então, se você fizer isso toda vez, e aí um dia que você não estiver legal, você fizer isso, aquela energia, aquela emoção, ela vai à tona de novo. Então é um detalhe, é um exemplo só, mas que eu gosto muito. E a gente não está acostumado nem a comemorar e nem a receber. Tem mesmo. Você sabe que até através do Rotary a gente já teve um lema que é celebrar, né? Celebre a vida, celebre a todo momento. E realmente isso tem a ver, né, com isso que a gente sabe também que muitas vezes, por exemplo, quando a gente está alegre, a gente está mais disposto, a gente está sorrindo, a gente está, vamos dizer, com o corpo transmitindo um olhar mais agradável e tal. E quando você está por baixo, triste, sei lá, aconteceu alguma coisa, para você reerguer, é você fazer com que o corpo fique com aquela situação quando você está bem, que automaticamente o seu emocional ela vai também te levar à posição de alegria. Então uma coisa puxa a outra, né? E uma coisa que é interessante, quanto mais a gente comemora e celebra, mais a gente insere isso aonde? Na nossa zona de conforto. Então o que tem dentro da nossa zona de conforto? Comemoração, sucesso, vitória. E aí o nosso cérebro não vai ficar boicotando, isso é perigoso. Não, ele vai gostar e vai querer que você haja cada vez mais em busca dessa sensação que ele já conhece. É verdade.
Porque no fim traz a felicidade, né? Porque quando você sai da zona de conforto, vamos dizer assim, a princípio ela não é boa. Então vamos dizer, se não é boa, não é feliz. Mas se você trabalha com isso de uma forma que você celebre, ou seja, você vê o progresso, o rendimento e te traz algo de bom, então vamos dizer, aquela zona de conforto que você, vamos dizer, que não seria bom, ela passa a ser uma rotina para você como uma coisa boa, né? Exatamente. Que bom, eu acho que é por aí mesmo e isso nos leva a ter, vamos dizer, na vida um posicionamento que acaba o dia a dia, né, fazendo com que você se acostume com essa forma de ser e você passa a ser uma outra pessoa, né? Por isso que às vezes... Um passo de cada vez e todos os dias revendo, né, esses hábitos novos, né, é importante. E isso faz a diferença, né? Porque tem muita gente assim que fala, nossa, aquela pessoa é assim, feliz, não sei o quê, ela tem sorte, né? Muitas vezes. E a gente sabe que essa sorte, quer dizer, pouca gente sabe que às vezes essa sorte é de muita transpiração, né? Porque uma coisa que eu queria te perguntar é isso, né? Porque a gente precisa ter atitudes, por exemplo, ter conhecimento, nós temos os nossos talentos, como você falou, que é importante também desenvolver esse talento, aproveitar o talento, que são os pontos fortes, mas acredito, ou pelo menos nas leituras, a gente vê que 80% é transpiração. Sim, é muito envolvimento, né? Muita energia, né? Então, quanto mais energia, maior a sua ação. Por exemplo, se a gente estivesse aqui gravando esse programa e tivesse um bebê lá no fundo, berrando, qual é o som que ficaria em destaque? O do bebê. A gente está com 2 microfones aqui, mas o que ia evidenciar é o do bebê, porque ele tem muita energia, né? Então, quanto mais energia, onde a gente foca, onde tem mais energia, maior o resultado, né? Então, eu falo muito que a gente acaba não priorizando, então desfocando, e aí a pessoa que foca e determina onde ela quer chegar e só olha para aquilo, né, de uma escolha diária, essa mudança, essa pessoa vai ter um sucesso e a outra vai, nossa, é sorte? Não, não é sorte, é autocompromisso, né? Então é uma autorresponsabilidade. A pessoa que tem sucesso, ela tem um compromisso com ela mesma absurdamente maior. E bom, e é por aí que a gente pensa, então a gente tem esse negócio de fazer um planejamento na vida da gente, é importante, né? Sim. Como é que é esses planejamentos? Porque a gente, às vezes, muitos profissionais, porque na escola a gente aprende às vezes a fazer um planejamento de um trabalho, né? De um estudo e tal, mas não aprende a fazer o planejamento da sua própria vida. A gente fala pouco sobre a vida, né? Na escola, menos ainda. Eu vejo que a escola hoje ela tem um aprendizado muito passivo, né? É colocado que a criança tem que aprender e o como ela aprende, né? Como que ela vai absorver, cada criança vai absorver de alguma forma diferente, isso não é olhado. Mas agora que nós temos a oportunidade, né, que está muito em voga falar sobre coach e tudo mais, e o coach ajuda bastante nesse sentido, que é olhar a meta de uma forma mais, como que eu posso dizer, ela destrinchar mesmo a meta, porque a maior dificuldade que nós temos é a procrastinação, né? Então, a procrastinação é assim, aquela meta que a gente vê, que é incrível, que é o nosso sonho, mas ela é muito grande para mim. E aí hoje não deu, e amanhã não vai dar, choveu, não deu tempo, e aí você vai procrastinando e esquece essa meta, porque você está vendo ela muito grande. Então, se você destrinchá-la realmente em passos muito menores, dividir em tarefas pequenas diárias que vão levar essa... Exatamente, porque senão, se você olhar para ela grande, você não faz. Então, pegue uma meta, diminua em 5 passos, desses 5 passos, diminua cada uma em 5, e até o número que você se sentir confortável de conseguir agir diariamente, né? Então, essa questão de escolher alguma coisa em curto prazo atingir, sua zona de conforto não vai aguentar.
Então, destrinchá-las em várias etapas. Então, eu pego uma meta, eu coloco no Excel, mas cada um faz da sua forma e eu vou diminuindo as linhas e até ficar uma coisa muito fácil. E eu só olho para a próxima linha. Eu não olho mais para a meta final. Eu sou a melhor amiga do meu próximo passo. Fica muito mais fácil. Isso me faz lembrar muito também, como a gente está falando de desenvolvimento pessoal, também da alimentação, né? Aí juntar com o seu também o curso de nutrologia, né? Naturologia. Naturologia. E que tem a ver também, né, com tudo isso e com alimentação, né? Acredito, né? Tem. E a gente percebe cada vez mais que nós estamos num mundo da correria, né, do estresse, e que muita da alimentação ela é industrializada, que foge do natural e que a princípio não é saudável, né? Então esses costumes, né, para a pessoa poder desenvolver, ter uma acredito até que a saúde seja até o principal para que tudo o resto ocorra, né? Então ela tem que ser uma meta até prioritária, né? De você ter uma saúde boa que vem através da alimentação e também de exercícios físicos e tal. Como que você sugere, por exemplo, esse tipo de meta? Ou também, um outro exemplo, se você quiser dar, em relação ao dinheiro, né? Eu costumo dizer que a primeira parte de nós que desiste de uma meta é o nosso corpo. Porque é a que mais perde energia e a que mais exige energia externa, né? Então, eu não sou da área de nutrição, eu não tenho capacidade alguma de dizer sobre o que se alimentar, né? Porque a minha área não cabe a essa, mas o que eu digo é que nós precisamos olhar sim para o veículo que carrega todo o nosso ser. Então, é fundamental nós alimentarmos de alimentos saudáveis, né? Então eu posso falar da minha experiência, eu gosto de me alimentar com orgânicos, com a permacultura, né? Antes de eu me alimentar, eu agradeço todas as pessoas que se envolveram naquele alimento, né? Eu tenho a gratidão por esse alimento, eu imagino que esse alimento está me energizando, está trazendo algo de bom. Beber muita água não fazia parte dos meus hábitos, então como eu tinha que beber 2,5 litros de água por dia, se eu inserisse isso diariamente, eu ia ficar 3, 4 dias ou 3, 4 semanas e depois eu ia parar. Então o que eu fiz para inserir gradativamente a água na minha vida? Toda vez que alguém me oferece, eu aceito, todas as vezes. E antes de acordar, eu hidrato o meu cérebro, porque daí isso fez muito sentido para mim. Eu preciso hidratar meu cérebro. Ele ficou pelo menos 8 horas, né, 7 horas sem água, preciso hidratar. Então comecei a dar sentidos maiores. E antes de eu pegar a água, eu energizo, porque eu sinto que há algo maior. Sim. Então, a energia vital, né, nos alimentos. Então, em relação ao alimento, eu penso dessa forma, né? Eu vejo que a primeira desistência vem do corpo físico, então a gente precisa realmente dar conta de alimentá-lo, né, e fazer exercícios físicos para que ele suporte toda a nossa caminhada. E aí a gente vai voltar falando sobre o dinheiro nessa situação de a gente ter as metas, as tarefas para o nosso desenvolvimento pessoal. Até daqui a pouco.